Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que aqui estão presentes e aqueles que estão também presentes, mas assistindo, né, pela tecnologia, né, pela telinha, como a gente brinca. Né? E antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus, nosso Pai, que nos abençoe a oportunidade e que Jesus possa nos amparar para a realização de mais essa tarefa. E assim nós convidamos a todos que possam fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento a Jesus. Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É o roteiro seguro para todos nós nesta humanidade. E aqui na vossa presença, Senhor Jesus, rogamos o amparo amigo de todas as horas, para que possamos ter um bom aproveitamento em tudo aquilo que o Senhor nos envia como oportunidade de aprendizado através do vosso Evangelho e da explicação que a doutrina dos Espíritos nos apresentam. Desde o último século. Assim, Senhor, confiantes, é que em Teu nome, humildemente pedimos a Deus a permissão para darmos por início a nossa reunião de mais esta quinta-feira. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre uma obra muito importante, né, para todos nós que somos espíritas, que é o Livro dos Espíritos. Tá? Normalmente, quando a gente nós fazemos uma palestra, nós sempre procuramos direcionar temas que sejam evangélicos, né, considerando que uma das grandes finalidades da exposição espírita, palestra espírita, como queiram, né, é exatamente consolar as pessoas, levar para as pessoas, né, uma palavra de esperança, de bom ânimo. Né. Então, a palestra pública evangélica, a palestra pública espírita, ela tem muito essa característica, né, essa característica de acolhimento, né, essa característica de esperança. E nós elegemos hoje o Livro dos Espíritos como tema, né, porque ele também é um livro de esperança. Mas principalmente porque amanhã, dia 18 de abril, né, é o Dia Nacional do Espiritismo. Não sei se vocês sabiam. Né? Amanhã é o Dia Nacional, né, do Espiritismo. E esta data, ela foi escolhida exatamente coincidindo com a data em que este livro que nós estamos falando, ou seja, o Livro dos Espíritos, foi publicado em 1857. Tá? Então, o mês de abril, para nós, né, ele não é um mês que... né, tem um feriado prolongado, né? Feriado prolongado é a alegria do trabalhador, né, gente? Né? Principalmente quando é um feriado prolongado, que nem esse, que você emenda daqui até praticamente muitos só voltam a trabalhar na terça-feira, né? Mas o mês de abril, ele não é um mês especial só por conta, né, de um feriado nacional, por conta de um feriado católico, né? Ele também é importante por conta, né, da publicação deste livro. No dia 18 de abril de 1857 é quando a humanidade recebe, né,
a publicação desta obra, que eu costumo dizer que ela é o pilar, né, da doutrina espírita. Não que as outras obras, tá, meus amigos, não sejam importantes, entendeu? Todas as obras, né, que compõem a chamada codificação espírita, né, todas elas são importantes. Elas são as obras que nós consideramos como base do edifício que começava a ser construído a partir, né, de 18 de abril de 1857. Então, quando a gente faz essa associação deste livro como um pilar para a doutrina espírita, então vamos fazendo uma analogia, nós estamos querendo dizer o quê? Quando nós estamos construindo uma casa, né, eu posso ter uma casa maravilhosa, né, do chão para cima. Né? Pode estar toda florida, toda embelezada, toda requintada, né? Mas o que mantém esta casa de pé, meus amigos? Não é o embelezamento que vem do chão para cima. É o embelezamento, ou melhor, é o que ninguém vê, mas que está abaixo da superfície. Né? São as sapatas, né? São as colunas que nascem delas. Né? É aí que mantém a casa de pé. Se você tiver uma casa linda e maravilhosa, mas não tiver, né, essa estrutura, né, essa base estrutural da edificação, né, da nossa casa, não tenham dúvida que uma hora, como a gente diz, né, uma hora a casa pode cair. Tá? Então, sim, ressalvada essa breve, né, comparação, uma analogia mesmo, tá? Esse livro é esta base. Ele foi o primeiro livro, né? E ele foi o livro onde nós mais vemos o espírito que os espíritos idealizaram para a doutrina espírita. Um espírito de parceria. Foi assim que esse livro foi escrito. Uma parceria entre os homens e os espíritos. Os espíritos se predispondo a responder o que era possível responder. Mas eles deixaram que a formulação das perguntas tivesse uma característica essencialmente humana, no seu sentido de encarnação. Eles deixaram que as perguntas formuladas de fato retratassem aquilo que estava nos anseios de saber da humanidade, não só daquela época, mas de todas as épocas. E é isto que nós vamos ver nas perguntas que foram formuladas pelo nosso irmão Allan Kardec. A primeira edição desta obra, aliás, ela tinha 511 perguntas, salvo engano. E a segunda edição, que foi a edição definitiva, Kardec duplicou o número de perguntas, né? E aí nós somos lá para 1018, 1019 perguntas. E eu não tenho dúvida que se nós estivéssemos, né, se Kardec estivesse aqui, né, o Livro dos Espíritos não teria 1018 perguntas. Porque foram surgindo outras realidades, outras demandas que certamente Kardec teria colocado como pergunta para os nossos amigos espirituais. Então, de fato, o Livro dos Espíritos, ele é um livro de parceria entre o céu e a terra. Porque é onde os homens perguntaram, representados pelo nosso irmão Allan Kardec, e os espíritos responderam aquilo que era possível responder. E quando nós destacamos aquilo que era possível responder, é porque nem tudo Kardec, ou melhor, os espíritos puderam responder para Allan Kardec.
Algumas perguntas que os espíritos consideravam, né, que se remetiam, por exemplo, ao princípio das coisas, né, como é uma expressão que eles mesmos utilizam, né, princípio das coisas em relação, né, a Deus, em relação ao próprio ser espiritual, né, a própria matéria. Se nós formos pegar os conceitos de matéria que nós tínhamos alguns séculos antes de Cristo, era uma coisa. Se nós formos pegar os conceitos de matéria, depois do positivismo francês para cá, século 17 e 18, é outra coisa. E agora, no século 21, nós já estamos falando, de uma face da matéria que sequer era conhecida até então, que os astrônomos chamam de matéria escura, de matéria negra, mas que eles consideram que ela deve ocupar mais de 80% do espaço que nós consideramos vazio. E eles denominam como matéria. Então, muita coisa nesse campo de indagação, os espíritos não podiam responder. E não é que eles não podiam responder porque não sabiam. Algumas coisas eles também não sabiam. Outras coisas eles sabiam, mas nós é que não tínhamos condição de receber aqueles conteúdos. Guardadas as proporções, o mesmo que aconteceu quando Jesus estava aqui na Terra. Jesus falou o que era possível. E mesmo para os doutores da lei, muitas das vezes Jesus se eximiu de falar certos conceitos, porque sabia que eles não estavam, quando eu digo, não se enganem, viu gente? O eles somos nós mesmos, não estávamos em condições de entender certos conceitos. Tanto é verdade que Jesus usava parábolas. O que são as parábolas? Historinhas que Jesus pegava do dia a dia, a relação das pessoas, para que através destas histórias do cotidiano, ele pudesse deixar o seu ensinamento, o ensinamento de fundo moral. Passados esses mais de 2000 anos, nós ainda estamos estudando as mesmas histórias e acreditem, com muita dificuldade de entender o fundo moral transcendente que se levanta de muitas daquelas parábolas. Então, o mesmo os espíritos fizeram no século XIX, quando eles apresentam a doutrina espírita. Uma doutrina que, lembrem-se, Jesus havia feito a anunciação dela à sua época. Quando indagado a respeito, ele antecipa que ele iria solicitar ao Pai o envio de um outro Consolador. Mas um Consolador que pudesse ficar eternamente com a humanidade. Jesus era o grande Consolador esperado até então. Mas ele estava num corpo de carne. E assim sendo, ele não era diferente de nenhum de nós, gente? Dia mais, dia menos. Acaba o nosso fluido da vida e a gente volta para o mundo espiritual. Mas Jesus estava dizendo, isso nós vamos encontrar no Evangelho de João, que ele iria solicitar a Deus que enviasse um outro Consolador. Um Consolador que pudesse ficar. Ou seja, que não estivesse submetido aos processos de vida e morte. E é isso que nós vamos encontrar quando os próprios Espíritos nos apresentam a sua doutrina no século XIX para Allan Kardec. Na verdade, no século XIX, o que eles fizeram? Os Espíritos provocaram os fenômenos, fenômenos materiais que chamavam a atenção das pessoas, que despertavam a curiosidade das pessoas, que provocavam as pessoas, tirando-as da sua zona de conforto. Mas o objetivo era apresentar a doutrina a partir de então. Os fenômenos, que alguns chamam de mesas girantes, mesas dançantes, mesas falantes,
eram apenas um chamariz da atenção das pessoas, com o objetivo de provocar a humanidade e, em especial, provocar a atenção dos cientistas para que a doutrina dos espíritos pudesse ser apresentada na configuração que foi apresentada até então. Então nós estamos querendo dizer que a doutrina nasce como aquele Consolador que Jesus havia prometido. Então, se Jesus havia dito que iria enviar um outro Consolador, e nós vemos a doutrina espírita como esse outro Consolador, por aquilo que ela se propõe para a humanidade. E o que é que a doutrina espírita se propõe para a humanidade, meus amigos? Nós poderíamos discorrer sobre vários aspectos dela, mas nós vamos nos centrar a duas citações que são evangélicas. Ela se propõe a instruir e ela se propõe a consolar. Foi o que Jesus se propôs há 2000 anos atrás, era o que a doutrina espírita se propunha no século XIX, e nós agora no século XXI não podemos fugir desta propositura. Então, a doutrina espírita, ela se propõe a isto, consolar e a instruir. Mas como nós bebermos dessa fonte se nós desconhecermos o nosso livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas? Mas não foge ao objetivo que nós estamos dizendo: instruir e consolar. Instrui, meus amigos, quando nos traz resposta para muitas indagações que nós tínhamos e, acreditem, continuamos tendo, mesmo passado esses mais de 2000 anos. Nós, até hoje, quando nós falamos sobre a vida na Terra, ninguém sabe ao certo quando de fato a vida principia na Terra. As formas vivas. Ninguém sabe quando apareceu o primeiro ser humano nesta Terra. As referências bíblicas remontam este fato à figura de Adão. Adão teria sido o primeiro ser humano, o primeiro representante da espécie, conforme nós vamos verificar na história relatada lá no livro Gênesis. Mas a história de Adão remete-se a quantos 1000 anos, meus amigos? Kardec perguntou sobre isso para os espíritos. E os espíritos não falaram em anos, mas disseram para ele: aquele a quem chamais Adão, de fato, viveu aproximadamente neste tempo que vossa ciência estimais para a sua vida. E a ciência coloca Adão, na história da humanidade, realmente dentro dessa faixa de uns 4 a 5 mil anos. Mas a mesma ciência que põe Adão nesta faixa de tempo é a mesma que aponta a existência de outras espécies humanas há pelo menos uns 300 mil anos antes de Cristo. E vai ao encontro do que os espíritos responderam para Allan Kardec quando falam a respeito de Adão. Adão não foi o primeiro e nem o único a dar ensejo à humanidade da Terra. E isto é a resposta dos próprios espíritos.
Agora, se vocês perguntarem, mas quando foi então que nasce o primeiro homem? Ninguém disse. E é muito interessante quando você se interessa em estudar essas questões, o que os paleontólogos dizem, né? É muito interessante você observar, entendeu? Que ninguém tem uma resposta. Mas todos nós sabemos que foram há muitos milhares de anos. Mas quando foi o primeiro, nós não sabemos. Então, respostas como essa, ninguém sabe. Se nós não temos resposta sobre quando aparece o primeiro homem nessa terra, muito menos quando Deus criou o Espírito, o ser espiritual, que é, na verdade, quem anima o ser humano na sua acepção material. Mas esse livro, ele nos instrui, quando ele vai trazer estas, né? Ele nos propõe estas respostas, nos apresenta respostas desta natureza, dando sentido para muitas coisas que existem na nossa vida. Mas ele também nos consola. É um livro extremamente consolador. Por exemplo, quando ele vai tratar sobre a questão da reencarnação. Quando ele vai tratar, por exemplo, a questão da continuidade da vida. Quer algo mais consolador para aquela pessoa que perdeu um ente querido do que você ter a convicção de que ela está viva, de que a vida continua para ela, assim como continua para todos nós? Vejam, meus amigos, ou rememoremos, quando o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, né, que simboliza muito esta relação, os chamados mortos com os chamados vivos. Vejam as milhares de famílias que recorriam ao trabalho missionário do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, em busca das cartas consoladoras. E as pessoas que iam lá, em Minas Gerais, buscar essas cartas consoladoras, não pensem que eram espíritas. A maioria não eram espíritas. Mas, meus amigos, quando a gente fala em morte, e quando a gente fala em esperança, não tem mais religião. A pessoa quer a consolação. Se você vai sair consolado de uma igreja católica, de uma igreja evangélica, de um centro espírita, o que interessa é que você quer sair consolado. Por isso, quando nós vamos encontrar várias respostas nesse livro, falando sobre a continuidade da vida, como vivem os espíritos, o que é o mundo espiritual, quer algo mais consolador para nós do que quando você fala sobre a reencarnação? Edson, mas em que sentido? Mas óbvio, meus amigos, quem de nós nunca errou? E às vezes, alguns erros que a gente fala, não tem mais jeito, não tem correção. Quantas e quantas mulheres que, vencidas por situações das mais variadas, às vezes cederam ao impulso do aborto, às vezes até estimuladas pelos seus próprios companheiros, porque é muito interessante, né, que toda vez que se fala do aborto, você joga a pedra na mulher, mas não se lembra que muitas das vezes o que ela praticou foi estimulado pelos homens, pelos seus companheiros. Mas quantas e quantas destas e destes, que muitas das vezes, quando chegam em determinado momento da vida, se dão conta do erro cometido, mas olham para trás
e lamentam que não tem mais como voltar. Mas aí você fala, a reencarnação existe. E a reencarnação te dá, me dá e dá para todos nós a oportunidade de reescrever aquela página que eu errei, ou que nós erramos. Renascendo no novo corpo, muitas vezes na mesma família, ou no entorno dela, dando oportunidade de nós corrigirmos aquilo que felizmente tivemos a consciência de que foi um erro, em variados setores da vida. Então nada mais consolador do que nós reconhecermos esse pilar chamado reencarnação, porque é a janela que Deus ofereceu para todos nós, de podermos retomar um corpo físico, tantas quantas forem as vezes necessárias, não só para corrigir erros, tá, gente? Porque às vezes a gente acha que reencarnação é só para corrigir erros. Ah, não! A reencarnação também é para que nós possamos aperfeiçoar os nossos saberes e os nossos conhecimentos. Ter algo mais consolador, quando nessa doutrina, ou melhor, neste livro aqui, nós vamos nos deparar em relação ao que, meus amigos? A relação com os espíritos, a comunicação com os espíritos, sabendo que nós podemos estar nos comunicando com os nossos familiares que já desencarnaram, eles podem estar se comunicando conosco. É o exercício da mediunidade, mas legitimada, sem medos, feito de forma consciente, sabendo que essa ferramenta nos coloca em contato com a vida de além-túmulo, não só nos preparando, mostrando para nós o que é a vida no mundo espiritual, mas principalmente nos colocando em contato com as pessoas que nós tanto amamos. Como não enxergar um caráter consolador nesta obra, que muitos a apresentam como uma obra filosófica, e de fato ela tem esse viés provocativo da filosofia, do debate, né, de ideias, de pensamentos, de perguntas, respostas. Mas ela não é um livro apenas sociológico, filosófico. Ela é um livro profundamente consolador por essas abordagens que nós estamos falando. Então, meus amigos, quando nós falamos em continuidade da vida, quando nós falamos em reencarnação, quando nós falamos em mediunidade, comunicabilidade com os espíritos, nós estamos falando da essência da doutrina espírita. Uma doutrina que vem com o propósito de explicar, de auxiliar a compreensão do Evangelho de Jesus. Então, respeitando a interpretação e o ponto de vista que muitas pessoas por vezes têm e firmam, né? Meus amigos, a doutrina espírita, ela não é mais importante que o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o mais importante para a humanidade. O Evangelho de Jesus no sentido do seu ensinamento moral que se extrai dele. E por que nós estamos falando do ensinamento moral? Porque certamente nós iremos encontrar no mundo que nós vivemos aqueles que não são cristãos, que não têm o Cristo como referencial doutrinário. Não é isso? Mas
o ensinamento moral do Evangelho é atemporal. Ele não se prende às designações religiosas. O certo e o errado é o certo e o errado para cristãos e não cristãos. O bem e o mal é o bem e o mal para cristãos e não cristãos. Não tem o que é o bem para um e o que é o... Não. Então, quando nós falamos na finalidade da doutrina espírita, é nos ajudar a entender a grandiosidade que se levanta para a humanidade a partir desse legado de Jesus, que foram os seus ensinamentos interpretados pelos evangelistas, conforme nós vamos encontrar, né, na Bíblia Sagrada. Então é muito importante que nós entendamos, né, que a razão de existir da doutrina espírita é por conta dos ensinamentos de Jesus de mais de 2000 anos atrás. Foi por isso que Jesus prometeu não apenas um outro Consolador que viesse para nos consolar, mas que viesse para nos instruir, e conforme nós vamos encontrar, entendeu? No próprio ensino dos Espíritos, instruir e corrigir os erros que ele já sabia que naturalmente iriam acontecer no cristianismo. E aí é só nós passarmos algumas folhinhas, né, algumas paginazinhas da história, né, da igreja, dos movimentos reformistas da igreja, né, da igreja católica, entendeu? E de todas as designações religiosas, e nós vamos verificar que todas elas tiveram as suas virtudes e todas elas tiveram os seus pecados. Porque, na verdade, quando a gente fala, né, do desvio da fé, desvio da religião, entendamos, meus amigos, não é a religião que se desvia, são os religiosos que se desviam. Somos nós que nos desviamos. Mas é mais fácil a gente falar, né, dos pecados da Igreja Católica. Não é os pecados da Igreja Católica, né? São os pecados do católico que fazia a Igreja Católica. São os pecados do espírita que fazem o espiritismo. São as pessoas. E Jesus sabia disto. E ele já anunciava naquele momento, daquela história, que ele enviaria um outro Consolador, também para auxiliar na correção dos erros que ele já sabia que seriam impressos, né, na construção da fé sobre a humanidade. Por quê, meus amigos? Porque nós não estamos falando de uma humanidade perfeita. Nós estamos falando de uma humanidade imperfeita. Então, errar faz parte ainda das possibilidades que nós temos na Terra. Mas como estamos numa faixa muito primária da evolução, né, a possibilidade de errar ainda é maior do que a de acertar. Então nós tendemos a errar mais do que acertar. Na medida em que nós vamos evoluindo, que nós vamos desenvolvendo a nossa consciência, nós começamos a virar esta chave e aí a gente passa, né, a errar menos e a acertar mais. Então, este livro, o Livro dos Espíritos, tem uma importância fundamental. Não só por esse aspecto dele ter sido a primeira obra em que você vê a perfeita conjugação entre o esforço dos espíritos e o esforço dos encarnados para materializar esta obra, que é o que nós chamamos de uma parceria entre os encarnados e os desencarnados, mas também porque é o alicerce, são os fundamentos, né? São, né, as sapatas desse edifício que nós chamamos de doutrina espírita. E que está num processo contínuo de aperfeiçoamento. Às vezes nós achamos que a doutrina espírita no século XIX
foi apresentada, né, e faz parte do legado de Allan Kardec como um produto acabado. Mas ela não é um produto acabado. A Kardec firmou as bases com as obras que foram escritas, né? Mas os próprios espíritos antecipavam a ele que caberia à posteridade levantar o edifício. E esse edifício seria levantado também com a participação e a coparticipação de encarnados e desencarnados. Então, quando nós temos, né, particularmente aqui no Brasil, uma data reservada para enaltecer esta obra, né, o Livro dos Espíritos, tá, é muito importante que a gente entenda o simbolismo que está por trás disso. Porque, de fato, né, a partir desta obra, é como se você estivesse provocando uma revolução no conhecimento humano. Que ele deixa de se ver sozinho na sua caminhada e você traz a coparticipação dos espíritos como protagonistas da transmissão do conhecimento tendente a nos ajudar a sermos pessoas melhores. Então é uma obra que inicia um marco na instrução dos espíritos, mas é uma obra que, em especial, é um marco na consolação da humanidade, porque foi a partir dela que expressamente os espíritos não apenas testemunharam a sobrevivência da alma, a continuidade da vida, como também demonstraram esses princípios tão caros para nós espíritas, que é a questão da reencarnação, que é a questão da comunicabilidade. A gente costuma sempre dizer que, né, para falar do Evangelho de Jesus e dos seus ensinamentos morais, todas as designações religiosas fazem. Então, se eu for da Igreja Católica, eles vão estar falando dos ensinamentos morais de Jesus. Se eu for de uma igreja evangélica, né? Se eu for, gente, numa mesquita, né? Se eu for numa sinagoga, vão estar falando de ensinamentos morais. Não importa se era de Jesus ou se era, né, de Buda, se era de Maomé. Todos estão tentando ensinar esses ensinamentos morais. Mas cabia à doutrina espírita não apenas tratar desses ensinamentos morais, mas fazer essa conjugação entre o mundo dos espíritos e nós, para que de fato nós pudéssemos ter uma doutrina que não era mais o pensamento ou o produto de um intelecto de uma única pessoa, mas sim de toda uma coletividade, envolvendo encarnados e desencarnados. É por isso que, de fato, esta obra, o Livro dos Espíritos, inaugura, no dia 18 de abril de 1857, um marco na história da humanidade. É uma obra, de fato, revolucionária para os padrões e práticas que nós tínhamos até então. Mas no mês de abril também tem um outro livro espírita muito importante, que também aniversaria no mês de abril, tá? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? O Evangelho segundo o Espiritismo também faz aniversário, tá? No mês de abril, particularmente no dia 15 de abril. Então, no mês de abril, gente, olha só, nós temos duas obras fantásticas. Nós temos o aniversário do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril, que coincide agora com o Dia Nacional dos Espíritas, ou o Dia do Livro dos Espíritos, para nós, tá? Que é no dia 18 de abril de 1857. E nós vamos ter no dia 15 de abril, que na verdade já passou, entendeu? Mas é o aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que foi publicado no ano de 1864.
Então, o mês de abril para nós, meus amigos, não é apenas um mês de aniversário, né? E de alegria, porque temos feriados prolongados, né? Porque temos ovinhos de Páscoa, né? Feriados católicos, comemorações católicas muito justas, entendeu? Mas também é um mês muito importante, porque nós temos o mês em que os espíritos com os homens revolucionam, inaugurando uma nova fase de estudos e de transmissão de conhecimentos para a humanidade, com a publicação inaugural do Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, ao término de mais essa nossa pequena participação, nós vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade concedida de aqui estarmos reunidos mais nesta oportunidade. Mas também, Senhor, oferecemos essas nossas vibrações para todos os nossos amigos e amigas, familiares e familiares, conhecidos ou não, que estejam passando por necessidades, por aflições, por dores, inseguranças e sofrimentos. Que eles possam receber essas nossas vibrações de amor e a assistência dos bons espíritos, fortalecendo a cada um nas suas necessidades maiores. Também, Senhor Jesus, pelos nossos próprios lares, visita através das equipes socorristas, auxiliando aqueles espíritos que lá convivem conosco, por variados motivos, se fazem companhias habituais nos bastidores da nossa vida. Que possamos ver os nossos lares envolvidos por uma luz que invade todos os cômodos, e assiste a todos, encarnados e desencarnados, que lá estejam. Por todos aqueles que nessas datas festivas se encontram pelas estradas, embarcando nas aeronaves, em navios, nas rodoviárias. Ilumina seus caminhos, Senhor, para que, guardados na boa prudência, possam se afastar de riscos adicionais que possam comprometer a sua vida em graves acidentes. E que neste feriado, que é uma data tão especial para o mundo católico, para os nossos irmãos católicos, mas que em verdade, Senhor, é especial para todos nós que cremos na ressurreição, não no seu aspecto físico, mas no seu aspecto espiritual. Que, banhados pela vossa luz, possamos nos sentir tocados por esse Espírito da ressurreição, da vida, trazendo para todos nós disposição, bom ânimo,
e a alegria cristã para servirmos. Sermos um modelo justo e à altura do que o Pai Celestial espera de todos nós, seus filhos. E assim, agradecidos que somos por esta oportunidade concedida, só podemos dizer muito obrigado. Que possamos retornar para os nossos lares em paz, renovados na fé, na disposição e no bom ânimo. E com esta confiança, só podemos, em Teu santo nome, Senhor Jesus, agradecer a Deus e pedir a Ele a permissão para darmos por término a nossa pequena participação na reunião evangélica e espírita de nossa casa. Que assim seja. E assim, meus amigos e minhas amigas, um ótimo feriado a todos, uma boa noite. Aqueles que estão nos seus lares também, que possam receber o nosso carinho, a nossa gratidão por terem acompanhado a nossa apresentação de hoje. E até uma próxima oportunidade, quando Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos.